proteção divina, declaro aberta esta sessão, cumprimentando a todos, dando boas-vindas a todos e conclamando os meus pares a apreciarem a ata da sessão anterior. Nada havendo a ser anotado, dou por aprovado. Transfiro a presidência ao eminente desembargador, vice-presidente Luiz Ferreira. Muito obrigado, senhor presidente. Também cumprimentando a todos e a todas. Vamos pôr em julgamento o processo 26.337/2016, recorrente, Laírton João Esperandio, coligação Novo Tempo para Alto Taquari, e recorrida, coligação Novo Tempo para Alto Taquari, e Laírton João Esperandio e Vanderlei Santeiro Teodoro. Relator, doutor Flávio Alexandre Martins Bertin. Obrigado, senhor presidente. Só um minutinho para que eu possa liberar aqui. Relatório. Trata-se de recurso interposto por Laírton João Esperandio, folha 531-536, e adesivo pela coligação Um Novo Tempo para Alto Taquari, contra a sentença de folhas 519 e 529, que indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de prefeito pelo município de Alto Taquari, nas eleições de 2016, por reconhecer o não preenchimento das exigências legais pelo candidato Laírton João Esperandio, aplicando-se a inegibilidade do artigo 1º, inciso 1, a linha L da Lei Complementar 64/90. O primeiro recurso principal, interposto por Laírton João Esperandio, as folhas 531 e 536, em razões recursais, afirma que, abre aspas, a jurisprudência do egrégio TSE é pacífica no sentido de que, abre aspas, a incidência da causa de inegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, a linha L da Lei Complementar 64/90, exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos. 1. Decisão transitada ou proferida por órgão colegiado do Poder Judiciário. 2. Condenação por improbidade administrativa na modalidade dolosa. 3. Conduta improba que acarrete dano ao erário e enriquecimento ilícito. 4. Suspensão dos direitos políticos. 5. Prazo de inegibilidade não exaurido. Prossegue, por tais razões, da moldura fática delimitada no deciso condenatório da Justiça Comum no presente caso, não é possível extrair que o ato improbo praticado pelo recorrente tenha proporcionado enriquecimento ilícito próprio ou de terceiros, não competindo à Justiça Eleitoral, data vênia, proceder a novo julgamento da ação da improbidade administrativa para, de forma presumida, concluir por enriquecimento ilícito sob pena de usurpação de competência. Fecha aspas. Requer ao final o provimento do recurso para fim de se deferir o seu registro de candidatura nas eleições municipais de 2016, contra razões pelo desprovimento do recurso. No segundo recurso, adesivo, imposto por coligação Um Novo Tempo para Alto Taquari, a recorrente aduz que foram duas teses na impugnação por ela proposta, que resultou no indeferimento do registro. A ausência de uma das condições de elegibilidade, Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 3º, 5º, e B, a inegibilidade decorrente da aplicação da linha L do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64/90. Entretanto, a sentença deixou de analisar o primeiro item, que diz respeito à ausência de uma das condições de elegibilidade, Constituição Federal, artigo 14. Ao final, pugna pelo conhecimento do presente recurso adesivo, em caso de uma possível sucumbência da coligação, abre aspas, Um Novo Tempo para Alto Taquari, fecha aspas, com eventual provimento do recurso protocolado nesses autos sobre o número 69493. Em sede adesiva, pugna pelo reconhecimento de ausência de filiação partidária válida um semestre antes do pleito. Contra as razões, as folhas 546 e 551, rechaça a ausência de filiação partidária, pugnando pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral, em manifestação de folhas, opina pelo não conhecimento do recurso adesivo e pelo desprovimento do recurso do pré-candidato. O relatório, senhor presidente.
ilustre advogado, com a palavra pelo prazo regimental. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, em nome de quem cumprimento os demais membros do tribunal, ilustre representante do Ministério Público e senhoras e senhores aqui presentes. Tá ligado? Bom, o caso trata do registro de candidatura de Laírto João Esperândio, que é prefeito eleito com os votos subjúdice, neste momento, do município de Alto Taquari. E qual é o motivo do indeferimento do registro de sua candidatura, excelências? Ele, quando prefeito em 2002, pagou com dinheiro do município despesas de saúde, despesas hospitalares de 3 munícipes carentes, que totalizaram um montante de R$ 2.943. Essas despesas foram custeadas em prol do Hospital das Clínicas de Mineiros, estado de Goiás, uma vez que o município não tinha condições de atender essas demandas. Um cidadão sofreu um acidente de carro, procurou o prefeito, foi atendido. Uma outra senhora precisava fazer uma laqueadura, que é um tratamento feito na rede pública de saúde, no Sistema Único de Saúde. E aí o prefeito, talvez de uma forma equivocada no modo de fazer, custeou essas despesas no Hospital das Clínicas em prol desses cidadãos. No entanto, qual é o cerne da questão aqui? Se houve ou não o enriquecimento ilícito, seja por parte do prefeito, seja por parte do hospital, seja por parte desses munícipes. E no caso, evidentemente que não houve, porque não há dúvida, excelências, de que esses serviços foram prestados, esses serviços de saúde foram efetivamente feitos os tratamentos, por um valor até baixo, aqui R$ 2.943. E onde está a problemática aqui? A sentença da ação de improbidade, ela tem 14 páginas. Em um parágrafo, o juiz citou o artigo 9º, inciso 12 da Lei de Improbidade. Por esses fatos, excelências, o recorrente foi absolvido por um órgão colegiado do Tribunal de Justiça, e eu peço vênia para fazer a leitura só de 2 parágrafos que são esclarecedores. Não vinculam vossas excelências, evidentemente, mas são esclarecedores. Dessa forma, não existem nos autos elementos que indiquem que o denunciado teria se apropriado de rendas em proveito próprio ou alheio, mormente após a ouvida do secretário de Saúde do município de Alto Taquari, senhor fulano de tal, que afirmou ter autorizado o tratamento dos cidadãos, enfatizando ainda que se tratavam de pessoas carentes que necessitavam de atendimento médico. Ademais, ficou provado nos autos, através da ouvida das testemunhas, que o município de Alto Taquari não possuía estrutura para atendimento hospitalar aos munícipes e que, em função disso, havia convênio firmado com o Hospital das Clínicas de Mineiros, onde os atendimentos eram disponibilizados de forma gratuita à população. E não poderia ser de outra forma, vez que a obrigação do ente municipal, estadual e federal prover a saúde de seu povo. Então, o primeiro ponto que demonstra que essas despesas feitas pelo município atendem a um comando constitucional se dá pela obrigação do município de prover saúde aos seus cidadãos. Se esses cidadãos entrassem na justiça, provavelmente com pedido de liminar, teriam a liminar deferida para ser atendido. E se brincar, com perdão da palavra coloquial aqui, o prefeito poderia responder por uma ação de improbidade por não ter feito esse tipo de atendimento ou por não ter estruturado o município. Mas seja como for, a defesa do recorrente não enxerga a ocorrência do enriquecimento ilícito. Por quê? Porque a sentença de improbidade condenou apenas por dano ao erário e violação aos princípios da administração pública. Em apenas um parágrafo foi citado o artigo 9º, inciso 12, da Lei de Improbidade, que diz que é usar em proveito próprio bens, rendas do município. Mas se a despesa foi feita para munícipes, como ele usou em proveito próprio? O proveito do artigo 9º é um proveito patrimonial. Proveito político, pessoal, eleitoral, de amizade, não está abarcado pela Lei de Improbidade.
Então, há essa dúvida aqui, onde estaria o enriquecimento ilícito do caso. No parecer ministerial, foi citado o enriquecimento ilícito de terceiro. Mas a defesa do recorrente entende que também não houve enriquecimento. Perdão. Justamente porque esses cidadãos tinham o direito de atendimento por parte do município. A forma dessas despesas, se equivocada, ensejou a condenação por violação aos princípios. No entanto, não ensejou o enriquecimento ilícito. Diferentemente, excelência, seria o caso do prefeito em conluio com cidadãos simular doenças, simular tratamentos, pagar tratamentos estéticos ou superfaturar eventuais despesas médicas. Esses casos seriam casos da linha L da Lei de Improbidade. E aqui eu peço para vossas excelências que não tratem da mesma forma situações graves como este exemplo hipotético que eu citei, do caso concreto, R$ 2.943 em despesas médicas de munícipes carentes. Essa corte julgou aqui o caso de Primavera, que a relatoria foi do senhor, do excelência Paulo Sodré, em que era um valor de R$ 17.000 e de despesas de hospedagem, que não tem, a princípio, uma finalidade pública, diferentemente da despesa com saúde. É importante dizer aqui também, excelência, já pedindo vênia ao juiz de origem, que os casos citados para enquadrar na inelegibilidade da linha L o recorrente Laírto são casos de superfaturamento em locação de automóveis, que o enriquecimento ilícito é evidente, duplicidade de pagamento pelo mesmo serviço, que também o enriquecimento é evidente, e um caso de condenação por improbidade expressamente para devolução de R$ 48.000. Então, os casos citados na sentença recorrida não data máxima vênia, mas não se aplicam ao presente julgamento. Peço vênia também ao parecer do Dr. Douglas, mas o caso citado lá foi de utilização de maquinário e mão de obras públicos para o transporte de tijolo para o sogro do candidato e para terraplanagem de propriedades privadas, que também não foi o caso aqui, ou nem parecido. Então, excelências, diante dessas ponderações, a defesa do recorrente entende que não houve o enriquecimento ilícito, que é um requisito expresso da lei da ficha limpa, para que seja rejeitada a candidatura. E pede, por isso, o provimento do recurso eleitoral para deferir o registro de Laírto João Esperandio, que é o prefeito eleito do município de Alto Taquari. Eu já devo abordar desde já o recurso adesivo que foi interposto pela coligação contrária, com base em um fundamento. Essa condenação data de 2011 e havia a condenação por suspensão dos direitos políticos, cujo prazo cessou antes do julgamento da primeira instância, cessou no mês de julho de 2016. E a coligação recorrente entende que não houve a filiação partidária no prazo de 6 meses, que é requisito de condição de elegibilidade. Sua Excelência tem 2 minutos. Ok, obrigado. E qual é o cerne da questão aqui? O juízo de origem aplicou a súmula 43 do TSE, que como o prazo se exauriu antes do julgamento, o prazo de suspensão de 5 anos dos direitos políticos, o juízo aplicou a súmula de origem, que trata, a súmula de 43 do TSE, que trata da condição de elegibilidade superveniente. E a filiação do recorrente, ela data de 14 de 12 de 1995, está no processo. O Tribunal da Justiça Eleitoral, a filiação dele foi essa. A questão é, a suspensão dos direitos políticos cancela a filiação? Evidentemente que não, porque o artigo 22 da Lei dos Partidos Políticos fala que a perda dos direitos políticos cancela a filiação existente. Aqui não foi perda dos direitos políticos, foi suspensão. E a distinção desses institutos é sobremaneira importante, excelência, principalmente por conta do artigo 15 da Constituição, que distingue muito bem o que é perda e o que é suspensão. Hipóteses, pressupostos e consequências são institutos diversos. Então, não houve perda da filiação partidária, houve suspensão de sua validade e se exauriu, suspensão de sua validade, e uma vez exaurida a suspensão dos direitos políticos, volta a valer a sua filiação anterior por conta da súmula do TSE, que permite a condição de elegibilidade superveniente.
E essa súmula, ela não limita para esse caso, para aquele. Ela fala condição de elegibilidade superveniente que ocorreu no caso. Eu trago aqui o conhecimento de Vossas Excelências, o registro de partido 305, em que a relatoria da ministra Luciana Lócio, em que ela diz que a suspensão dos direitos políticos suspende a filiação partidária, não cancela. E aqui também, o RESP 22.980, em que se diz, conforme decisão proferida por esta Corte Superior no julgamento do caso Bellinati, que se fundou inclusive no Acórdão 12.371, relator ministro Carlos Veloso, subsiste a filiação anterior à suspensão dos direitos políticos. Não, obrigado, senhor. Não se tratando de nova filiação, mas de reconhecimento de filiação anterior, que esteve suspensa em razão de cumprimento da pena, tem-se como atendido o requisito de filiação partidária. Então, com essas razões, Excelência, a defesa do recorrente Laírton requer o provimento do seu recurso e o desprovimento do recurso adesivo. Obrigado. O senhor falará pela recorrida, né? Coligação Novo Tempo para Alto Taquari, né? E o recurso adesivo do Laírton, né? Vossa Excelência, então, é a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Egrégia Corte, trata-se de recurso eleitoral em face de sentença que indeferiu o registro de candidatura de Laírton Esperandio ao cargo de prefeito no município de Alto Taquari, por ocasião dos seguintes fatos. Laírton Esperandio já exerceu o cargo de prefeito em outras oportunidades nesta urbe e foi demandado e condenado em 2 ações civis públicas por atos de improbidade administrativa. A primeira delas resultou no preenchimento dos requisitos da inelegibilidade da linha L e a segunda dessas condenações, muito embora não tenha preenchido os requisitos, resultou na ausência de condição de elegibilidade, cujas razões para tais conclusões passo a declinar doravante. A primeira condenação, Excelências, como dito da tribuna, refere-se ao pagamento de cirurgias a munícipes por parte do prefeito, o que foi feito à margem da lei. Vejamos o que disse o juiz na sentença que condenou Laírton Esperandio pelo pagamento dessas cirurgias. Abre aspas. Usando de seu cargo de prefeito, teria utilizado verbas públicas para pagamento de despesas particulares, consistente no pagamento de despesas hospitalares de moradores de Alto Taquari, em estado membro Goiás. Ficou caracterizado o desvio de verbas públicas para atender despesas de caráter pessoal do requerido. Ocorrência clara de atos de improbidade, especificamente as condutas descritas no artigo 9 e 10º da Lei 8429 de 92. O réu utilizou dinheiro público para salvaguardar sua imagem pessoal de homem caridoso e ampliar seu curral eleitoral, garantindo, talvez, sua reeleição, que ocorreu em 2003. E, ao término, ele foi condenado ao ressarcimento integral do dano, multa e suspensão dos direitos políticos. O fato que chama a atenção aqui, Dr. Paulo Sodré, é que dessa sentença foi manejado recurso de apelação por parte da municipalidade. Aqui é uma demonstração clara da cultura do patrimonialismo, na medida em que o prefeito confunde a figura pessoal dele com a municipalidade. Quem for condenado foi ele. Quem tem que manejar recurso de apelação é ele, Dr. Sodré. Evidentemente que o tribunal sequer conheceu esse recurso da municipalidade, uma vez que a URB não era parte no feito. Nós estamos, diante dessa condenação, a qual transitou em julgado, diante de um clássico caso da linha L. Há alguns pontos que são incontroversos. Não se discute trânsito em julgado, não se discute a suspensão dos direitos políticos.
A discussão aqui recai: houve dolo? Há enriquecimento ilícito? Restou configurado dano ao erário? Qual é a alegação do recorrente? Em suma, de que a saúde é um dever do poder público e despesas dessa natureza devem ser custeadas pela municipalidade. Situação essa que afastaria o dolo, ou isentaria de enriquecimento ilícito e não haveria que se falar em dano ao erário. Todavia, parece-me que essas argumentações não merecem guarida. O dolo é patente. A conduta do sujeito foi ativa, ou seja, ele, espontâneo e conscientemente, determinou os pagamentos. Não há que se falar em culpa. Dano ao erário. Vejamos o que disse o juiz que sentenciou o feito. Pagamento de despesas pessoais com dinheiro público, inclusive com condenação ao ressarcimento ao erário. Ora, só tem como condenar alguém ao ressarcimento ao erário se o sujeito retirou dinheiro da fazenda pública para custear despesas de ordem pessoal. Tanto é verdade que, ao término da sentença, ele foi condenado a ressarcir o erário. O âmago da questão, como já foi dito aqui da tribuna, recai a respeito do fato de que houve ou não enriquecimento ilícito. A jurisprudência do TSE hoje, ela é clara e firme no sentido de que o enriquecimento apto a atrair a incidência da linha L, ele pode ser próprio do agente ou de terceiro. Em caso, nós estamos falando de enriquecimento de terceiro. Na medida em que o munícipe que recebeu o pagamento dessas cirurgias deixou de pagar uma despesa de ordem pessoal por suposta benevolência do prefeito. Fosse assim, era muito fácil. Bastava que os munícipes saíssem realizando despesas de caráter pessoal, com alimentação, saúde, viagem, e depois repassasse a fatura para a fazenda pública. Essa argumentação de que despesas dessa natureza são de obrigação do Estado merece algumas argumentações, doutor Ricardo. É bem verdade que a nossa Constituição Federal tem uma estrutura social, isto é, o poder público realmente tem o dever de custear saúde, educação, transporte e segurança. Agora, isso deve ser feito em estreita obediência ao princípio da legalidade, sob pena de haver favorecimento para clientelismo e coronelismo. Ora, quem for do time do prefeito vai ter cirurgias e pagamento de despesas pessoais custeadas de forma célere e à margem da legalidade, enquanto as pessoas que não fazem parte do grupo político do prefeito vão morrer à míngua com câncer, por exemplo. Isso, inclusive, ofende o princípio da impessoalidade e da isonomia. Há mecanismos para se assegurar o pagamento dessas despesas. Não pode ser feito a bel prazer do prefeito. Agora, ainda que assim não fosse, doutor Ricardo, houve condenação no artigo 9º, enriquecimento ilícito, e no artigo 10, dano ao erário, inclusive com determinação de ressarcimento. Não cabe à Justiça Eleitoral, em sede de registro de candidatura, reinterpretar os fatos para chegar numa conclusão distinta do que chegou à Justiça Comum. Inclusive, o próprio TSE possui entendimento claro nessa diretriz. RO 44853, relatoria do ministro Gilmar Mendes. A incidência da causa de inelegibilidade da linha L pressupõe análise vinculada da condenação em ação de improbidade, não competindo à Justiça Eleitoral, em processo de registro de candidatura, chegar à conclusão não reconhecida pela Justiça Comum competente. Ora, a decisão certa ou errada está produzindo efeitos no mundo jurídico. Há um comando judicial dizendo que houve enriquecimento ilícito e houve dano ao erário. Não pode a Justiça Eleitoral reinterpretar os fatos. Inclusive, esse posicionamento já encontra-se um posicionamento sumulado pelo TSE. Vejamos o que diz a súmula 41 do TSE. Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem a causa de inelegibilidade. Simples. Certa ou errada, há uma condenação dizendo que houve enriquecimento ilícito e dano ao erário. A segunda questão, excelências, que se refere ao segundo processo em que Laírto também foi condenado, diz respeito a uma outra ação civil pública por ato de improbidade, em que não restou preenchidos os requisitos da linha L, mas Laírto Esperandio foi condenado à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos, cuja ação transitou em julgado
em 19/7/2011. Ou seja, os seus direitos políticos só foram reestabelecidos em 19/7/2016. Ocorre que a Lei dos Partidos Políticos, no inciso 2º do artigo 22, dispõe que aquele que tiver os seus direitos políticos suspensos, ou melhor, perda dos seus direitos políticos, terá imediata cancelamento da sua filiação partidária. Ou seja, Laírto Sperandio só poderá voltar a ter participação e agremiação partidária em 19/7/2016, oportunidade em que poderá requerer a sua reintegração a outra agremiação, como bem dispõe o artigo 16 da Lei dos Partidos Políticos. Ocorre que o artigo 9º da Lei 9.504 dispõe que o sujeito, para ser candidato, ele precisa estar filiado a uma agremiação 6 meses antes do pleito, isto é, dia 1º de abril de 2016. E 1º de abril de 2016, não existia possibilidade de Laírto Sperandio estar filiado, exatamente porque ele estava com seus direitos políticos suspensos. Ou seja, se os seus direitos políticos só serão reestabelecidos em 19/7, como é que o sujeito poderia estar filiado em 1/4? A resposta é simples, doutor Ricardo, é simplesmente impossível. É uma questão simples. Se os direitos políticos estão suspeitos até 19/7, não tem como ele estar filiado dia 1º de abril. Uma questão que chama a atenção, só para finalizar, excelências, é que o provimento 6 da Corregedoria Geral Eleitoral, isto é, do TSE, dispõe que aqueles que pretendam votar no pleito devem estar com a sua situação regularizada dia 13/6/2016, doutor Douglas. Ou seja, até 13/6/2016, o sujeito deve estar com a sua situação eleitoral regular para poder votar. Só que Laírto Sperandio só estava com a sua situação regular dia 19/7, ou seja, mais de um mês depois. Isso significa dizer que há dúvidas se esse sujeito sequer conseguiu votar nessa eleição. E aí eu indago a Vossa Excelência, doutor Ricardo, como é que uma pessoa que possivelmente sequer votou nessa eleição tem condição de ser candidato? O inverso se admite. Mas dizer que não pode votar, mas pode ser candidato, parece-me de uma teratologia ímpar. Consubstanciado nessas razões, doutor Paulo Sodré, pugna-se pelo desprovimento do recurso de Laírto Sperandio com o consequente indeferimento do seu registro de candidatura. É o que se requer da tribuna. Muito obrigado. Doutor Flávio. Acho que eu... Ministério Público, desculpe. Obrigado, senhor presidente. Gostaria também inicialmente de cumprimentar os advogados, os dois, pelas brilhantes sustentações e dizer que, quanto ao mérito, o parecer da Procuradoria pela manutenção da sentença que indeferiu o registro de candidatura, a questão já foi amplamente debatida e a Procuradoria concorda com os argumentos no sentido de que o candidato ele está inelegível pelos dois fundamentos que foram expostos, tanto pela incidência da hipótese de inelegibilidade da linha L, quanto também pela ausência de filiação partidária, em razão do término do cumprimento da sanção de suspensão dos direitos políticos somente no mês de julho de 2016. E em relação ao cancelamento da filiação partidária como decorrência da suspensão dos direitos políticos, eu gostaria apenas de destacar aqui uma pesquisa que eu acabei de fazer. O TSE, no RO 18.1952, publicado em fevereiro desse ano, decidiu que a suspensão dos direitos políticos acarreta, entre outras consequências, a imediata perda da filiação partidária. Então, interpretando a lei dos partidos políticos no exato sentido que a Procuradoria também entende, e por isso, então, eu mantenho integralmente o parecer escrito. Agora sim, senhor Flávio, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Votando primeiro o recurso adesivo, interposto pela coligação Um Novo Tempo para Alto Taquari. O recurso é tempestivo, entretanto, não deve ser conhecido. O recurso adesivo está disciplinado pelo artigo 997, que assim Vai julgar estabelece. primeiro o adesivo? O adesivo, senhor. E se porventura o senhor não conhecer o recurso principal? O Mas- adesivo perde a razão de ser? Então, excelência, mas acontece que o adesivo vai ser enfrentado depois também no principal. Porque o adesivo é adesivo, né? Então, mas está no... Não dá para Vossa Excelência julgar primeiro?
Mas tem pedido de não conhecimento por parte do Ministério Público. O voto adesivo. Mas o adesivo, e se porque o adesivo é adesivo do principal, e se o principal também não for, Vossa Excelência entender que não conhece? Por hipótese. Eu estou conhecendo o principal. Por hipótese, se não conhecer o principal. Nós não sabemos. O senhor... Se não está lá no código, topograficamente. Perderá a razão o adesivo se o principal não for conhecido. Aliás, é um risco danado o recurso adesivo por isso. Então nós podemos votar, então, vamos para o voto principal, então? Vamos lá. Só um minutinho, por favor, senhor presidente. Então, está liberado a todos o voto? Não? Só um minutinho, por favor. Trabalho. Confiram, por favor, eminentes pares. Ainda não? Deixe-me tentar por aqui. Liberado? Ok. Passamos, então, ao voto. O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para sua admissibilidade. A coligação Novo Tempo para Alto Taquari manejou a ação de impugnação de registro de candidatura em desfavor de Laírton João Esperandio, visando o indeferimento do seu registro de candidatura para o cargo de prefeito, em virtude da condenação em razão da improbidade administrativa. A juíza de primeiro grau julgou procedente a impugnação, reconhecendo a incidência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha L, da Lei Complementar 6490, indeferindo o registro de candidatura. Nesta atuada, o impugnado promoveu recurso a este tribunal, aduzindo que merece reforma à sentença, uma vez que não restou configurada na sentença do processo de improbidade administrativa a ocorrência do enriquecimento ilícito, bem como a ausência do dolo, não importando a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha L da Lei Complementar 6490. Portanto, em análise agora da causa de inelegibilidade prevista para o artigo 1º, inciso 1º da linha L da Lei Complementar 6490. É forte o entendimento da jurisprudência do Colégio Tribunal Superior Eleitoral que, para a configuração da inegibilidade descrita na linha L do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar, já supracitada, alterada pela Lei Complementar 135/2010, é necessário que o candidato tenha sido condenado não apenas à suspensão de direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa, mas também que tal ato tenha cumulativamente importado lesão ao patrimônio público, enriquecimento ilícito. No caso ora posto em julgamento, depreende-se da respeitável sentença que culminou da condenação do candidato por improbidade administrativa, encartado aos autos as folhas 365 e 378, o dispositivo assim definido, abre aspas. Julgo procedente o pedido nos termos do artigo 269-1 do CPC, reconhecendo que houve a má administração dos recursos públicos por parte do requerido, causando prejuízo ao erário público, atos que implicam em ofensa ao princípio da legalidade e moralidade pública, ou seja, improbo. Em decorrência, condena o réu às seguintes penas: determinar o ressarcimento integral do dano causado ao erário no valor de R$ 2.943, valor que deve ser devidamente atualizado com correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês desde a citação e aplicar a pena de multa, fixando-a em 10 vezes o valor da última remuneração que o réu recebeu como prefeito municipal. Suspensão dos direitos políticos do requerido pelo prazo de 5 anos. Grifei. Os fatos que ensejaram a condenação, bem descritos na sentença proferida pelo juiz singular, demonstram que a condenação se deu, porque o candidato, à época prefeito, utilizou de verbas públicas para pagamentos de despesas hospitalares de moradores da cidade, verbas estas que importaram no valor de R$ 2.943, no qual o candidato foi condenado à devolução ao erário. Pela minuciosa leitura da sentença, depreende-se que não consta naquela nenhuma menção de que o ato de improbidade administrativa cometido pelo réu tenha importado em enriquecimento ilícito. Tanto é que o dispositivo da sentença, que faz coisa julgada material, aponta as causas para julgar procedente o pedido, qual sejam a má administração e prejuízo ao erário, determinando inclusive a devolução atinente ao prejuízo, mas não faz qualquer menção a eventuais valores ou bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente público. O artigo 12 da Lei
de improbidade administrativa, descreve as penas que deverão ser aplicadas em caso de configuração dos tipos previstos nos artigos 9, 10 e 11 da mesma lei. Vê-se que, quisesse a respeitável sentença aplicar o artigo 9º da lei, que trata exatamente do enriquecimento ilícito, deveria determinar a pena prevista no inciso 1º do artigo 12, que diz, abre aspas, artigo 12, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade. E o inciso 1º, hipótese do artigo 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de 3 vezes o valor acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Grifei. Ou seja, na hipótese de aplicação, no caso em concreto do artigo 9º da Lei de Improbidade, que trata do enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos deveria ocorrer entre 8 e 10 anos. A respeitável sentença, no entanto, aplicou ao agente público a suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 5 anos, porque não vislumbrou que o ato improbo tenha ocasionado enriquecimento ilícito, mas tão somente dano ao erário, nos modos do artigo 10 da mesma lei, aplicando o inciso 2º do artigo 12, que assim diz, abre aspas, na hipótese do artigo 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, e aí prossegue com os mesmos consectários anteriores. A despeito de ter sido lançado no corpo da sentença o artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, sem que tenha, em todo o seu fundamento, sequer descrito a conduta do agente, ou feito menção ao tipo ali previsto, e ainda, por não ter incluído no disposto da sentença, a condenação por enriquecimento ilícito, a aplicabilidade não lhe atinge. Como expressamente estabelece o artigo 489 do CPC, a sentença deve conter o relatório, os fundamentos e os dispositivos na qual o juiz resolverá as questões principais que lhe foram submetidas. O dispositivo é, abre aspas, o momento em que o juiz isola a sua decisão e afirma se acolhe ou rejeita, no todo ou em parte, o pedido do autor. Citação de Marinoni, Código de Processo Civil comentado, artigo por artigo, 6ª edição, revista e atualizada, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2014, página 422. É no dispositivo da sentença que deve ser extraída a condenação e a aplicabilidade do tipo previsto em lei, uma vez que os motivos que levaram ao alcance da parte dispositiva não fazem coisa julgada material, nos exatos termos do artigo 504 do novo Código de Processo Civil. Assim, a contrário senso, somente faz coisa julgada material a tipificação da conduta e aplicação da respectiva sanção / penalidade, que estejam descritos no dispositivo do título judicial. Importante ressaltar que a presença da causa de inexigibilidade há de ser aferida de forma clara, identificando-se de imediato que a decisão judicial contempla uma condenação isenta de dúvidas, na precisa extensão exigida ao artigo 1º, inciso 1º, letra L da Lei Complementar 64, com redação dada pela Lei Complementar 135 de 2010, ou seja, que o agente público foi condenado cumulativamente com as hipóteses ali previstas, a que, a meu sentir, não se amolda ao caso ora em julgamento. Assim, é necessário que o título judicial, oriundo da justiça comum, retratado pelo dispositivo da sentença, condene o infrator nos tipos do artigo 9º e 10º da Lei 8.429 de 2012 e aplique a respectiva sanção, relativos ao artigo 12, observando a legalidade e a tipicidade. Portanto, o pressuposto para a consideração da causa da inexigibilidade é que tenha havido condenação pela justiça comum, pois a justiça competente para condenar por ato de improbidade administrativa não é a justiça eleitoral, sob pena de violar os limites objetivos da lide ou da coisa julgada e usurpar a competência do órgão judiciário comum. Além disso, se não houve condenação no dispositivo do título judicial, a Justiça Eleitoral estaria processando e julgando novamente pelos mesmos fatos, o que é vedado, inclusive pelo artigo 508 do novo CPC, que trata da eficácia preclusiva da coisa julgada. Dessa forma,
É incabível que a Justiça Eleitoral faça um novo exame daquela causa para ampliar a condenação, interpretando a fundamentação da sentença dissociada do dispositivo, julgando novamente os fatos e valorando as provas, com o objetivo de perquirir e afirmar que o réu, na ação de improbidade administrativa, também praticou conduta da Lei 8.429/92, que não consta do dispositivo, a fim de reconhecer a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º e referidas alíneas e incisos da Lei Complementar 6490. Ressalto que, sob a ótica do princípio da reserva legal proporcional, entendo que as causas de inegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, evitando-se a criação de restrição de direitos políticos sob fundamentos frágeis e inseguros, o que certamente se traduzirá em uma insegurança jurídica. A verificação em concreto da incidência de causas de inegibilidade reclama a interpretação de legalidade restrita, tendo em vista a consequente restrição ao direito fundamental da elegibilidade dos cidadãos. José Afonso da Silva, a respeito do tema, manifesta-se no sentido que, abre aspas, o princípio que prevalece é o da plenitude do gozo dos direitos políticos positivos de votar e ser votado. A pertinência desses direitos ao indivíduo, como vimos, é que o erige em cidadão. Sua privação ou restrição do seu exercício configura exceção àquele princípio. Por conseguinte, a interposição das normas constitucionais ou complementares relativas aos direitos políticos deve tender à maior compreensão do princípio, deve dirigir-se ao favorecimento do direito de votar e de ser votado, enquanto as regras de privação e restrição hão de entender-se nos limites mais estreitos de sua expressão verbal, segundo as boas regras da hermenêutica. Silva José, curso de Direito Constitucional Positivo, 22ª edição, Malheiros, 2003, página 381. Somente diante da presença inquestionável dos requisitos descritos objetivamente na norma legal é que se pode admitir caracterizada a inegibilidade. É o que coaduna o TSE. Abre aspas. A jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que as restrições que geram inegibilidade são de legalidade estrita, sendo vedada a interpretação extensiva, agravo regimental, da relatoria do ministro Arnaldo Versiani Leite Soares. No mesmo sentido, abre aspas, a jurisprudência desse tribunal é pacífica no sentido de que as restrições que geram inegibilidade são de legalidade estrita, vedada também a interpretação extensiva, TSE, agravo regimental em recurso especial eleitoral, da lavra do ministro José Antônio Dias Toffoli. Assim, se não há condenação expressa no dispositivo do título judicial sobre o enriquecimento ilícito, esta não preenche os requisitos da linha L do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 6490, alterada pela Lei Complementar 135/2010, capaz de dar ensejo à inegibilidade do candidato. Nesse sentido, os arestos da Corte Superior. Vou pedir vênia para me ater às partes em negrito. Na linha da jurisprudência desta Corte, para fazer incidir a inegibilidade referida ao artigo 1º, inciso 1º, a linha L da Lei Complementar 6490, é imprescindível que a conduta ilícita implique cumulativamente dano ao erário e enriquecimento ilícito, nos termos descritos do artigo 9º e 10º da Lei 8.429, respectivamente. Item 2. A ausência de condenação por enriquecimento ilícito. As causas de inegibilidade são de legalidade estrita, não se admitida interpretação extensiva com vista a tolher a capacidade eleitoral passiva do cidadão. TSE, da lavra do relator ministro Gilmar Mendes. Também a conclusão é que chegou a aresto. Agravo regimental, recurso especial eleitoral, eleições 2012. Prossegue na sua parte negritada. Na espécie, não se verifica a causa de inegibilidade prevista no artigo 1º 1L da Lei Complementar 6490, porquanto a agravada foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa que somente acarretou lesão ao erário, não cumulada com conhecimento ilícito. É da lavra em agravo especial da ministra Nancy Andrighi. É de se concluir que a condenação imposta ao recorrente na justiça comum não se enquadra no caso de inegibilidade da linha L do inciso 1 do artigo 1 da Lei Complementar 6490, alterada pela Lei Complementar 135/2010, e sendo assim, se encontra apto para concorrer no pleito 2016. Quanto da ausência de filiação partidária. Quanto ao questionamento referente à suposta ausência de filiação partidária pelo período igual ou superior a 6 meses, objeto do recurso adesivo, que não foi, aí no caso, do objeto adesivo,
a ser analisado posteriormente, bem como do parecer ministerial, tem-se a seguinte situação. A matéria não foi objeto da sentença, tampouco das contrarrazões. Assim, salvo melhor juízo, em regra não deveria ser apreciada, já que, para tal, deveria ser reiterado em sede de contrarrazões em homenagem ao princípio do reformatio impégios. Todavia, em se tratando de registro de candidatura, quando o mesmo versar sobre matéria constitucional, ainda que não tenha impugnado, o que não é o caso desses autos, o Ministério Público Eleitoral tem legitimidade para recorrer, devendo ser enfrentada por ser a filiação partidária, é uma das condições de elegibilidade assentadas no parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição da República. Em verbis, artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos nos termos da lei, mediante o 5º, a filiação partidária. Negritei. No caso em mesa, em consulta ao site do TSE, é possível obter a certidão de que o candidato está afiliado desde 14/12/95 ao Partido Democrático DEM, com a seguinte observação, abre aspas, está afiliado, embora não conste registros na última relação oficial entregue pelo partido, fecha aspas. Indubitavelmente, não consta registro na última relação oficial entregue pelo partido, por estar com seus direitos políticos suspensos até 20/7/2016, data posterior ao recebimento das listas de filiados por esta Justiça Especializada. O Ministério Público Eleitoral sustenta que o pré-candidato não preenchia a condição de elegibilidade, por ter sua filiação cancelada automaticamente por força do artigo 16, concomitante com o inciso 2º do artigo 22, ambos da Lei nº 9.096/95, que assim estabelece. Artigo 16. Só pode filiar-se ao partido o eleitor que estiver no pleno gozo dos seus direitos políticos. Artigo 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de 2. Perda dos direitos políticos. Com todo o respeito ao ilustre representante do Ministério Público, no caso não se trata de nova filiação, o que de fato seria um impeditivo insuperável, em razão da suspensão dos direitos políticos. Tampouco é o caso de perda de direitos políticos. A perda dos direitos políticos tem previsão no inciso 1º do artigo 15, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, e parágrafo 4º do artigo 12, perda da nacionalidade brasileira, ambos da Constituição da República de 88. Primeiro, por ser a filiação partidária anterior à suspensão dos direitos políticos, visto que, segundo dados colhidos do próprio TSE, o mesmo está afiliado desde 14/12/95. Segundo, que a suspensão dos direitos políticos não se confunde com a perda dos direitos políticos, já que aquela, conforme enunciado da súmula 9 do TSE, abre aspas, decorrente de condenação criminal transitada e julgado, cessa com o cumprimento ou a extinção da perda, independendo de reabilitação ou de prova de reparação de danos, fecha aspas, ao passo que a perda é definitiva, para sempre, o que a toda evidência não é o caso. Deste modo, por não ser nova filiação partidária, já que a filiação partidária precede a condenação criminal, mas apenas e tão somente esteve suspensa durante o período de cumprimento da pena, não havendo, portanto, em que se falar de ausência de requisito de filiação partidária há, no mínimo, 6 meses. Ademais, a suspensão dos direitos políticos não implica em cancelamento automático da filiação partidária. Noutras palavras, ele não deixou de existir no cadastro dessa justiça especializada, simplesmente por não haver afronta à lei dos partidos. O Tribunal Superior Eleitoral, ao enfrentar essa matéria, assim tem decidido. O primeiro que eu junto aqui é que faz precedente à tese do segundo. Então, passo a seguir para o seguinte que eu aqui menciono. No sentido de que subsiste a filiação anterior à suspensão dos direitos políticos. Registro, candidatura a vereador. 1. Conforme decisão proferida por esta Corte Superior, no julgamento do caso Bellinati, que se fundou inclusive no acordo número 12371, relator ministro Carlos Veloso, subsiste a filiação anterior à suspensão dos direitos políticos. 2. Não se tratando de nova filiação, mas de reconhecimento de filiação anterior, que esteve suspensa em razão de cumprimento de pena, tem-se como atendido o requisito do artigo 18 da Lei nº 9.096, recurso especial conhecido e provido da lavra do ministro Carlos Eduardo Caputo Bastos. Logo, o candidato atende o requisito do artigo 9º da Lei das Eleições. Artigo 9º.
Para concorrer às eleições, o candidato deverá presumir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo menos, 1 ano antes do pleito e estar com filiação deferida pelo partido no mínimo 6 meses antes da data da eleição. Com essas considerações, por entender que na sentença de improbidade administrativa não ficou caracterizado o requerimento ilícito do impugnado, afasto a incidência da linha L do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar número 6490, alterada pela Lei Complementar número 135/2010, bem como reconheço o requisito de filiação partidária superior aos 6 meses, estabelecidos no artigo 9º da Lei nº 9.504/97, e dou provimento ao recurso de Laírton João Esperandio para reformar a decisão de primeiro grau e deferir o seu registro de candidatura nos autos número 263-37-2016, final 8. Por conseguinte, defiro formação da chapa majoritária da coligação Mais por Taquari, integrada pelos partidos DEM, PTB, PCB, PDT, de Laírton João Esperandio ao cargo de prefeito e de Fábio Mauri Gabúrcio ao cargo de vice-prefeito. É como voto, senhor presidente. O recurso adesivo vamos votar, né? Agora vamos votar o recurso adesivo. Agora passamos direto ao adesivo, senhor presidente? Eu acho que colhi. Eu reconheço que eu não me recordo. Nosso regimento é silente. Vamos julgar junto, vamos julgar. Eu acho que tem que jogar junto, né? Jogar junto. Não teria prejuízo, né? Poderia. Aí passaria o voto do... Não, porque tem que julgar junto, porque se a gente liquidar a fatura aqui, o outro a gente não vai poder nem ver, né? Vamos julgar o adesivo. Então vamos passo para o adesivo, senhor presidente? Ok. Passo para o adesivo. Voto adesivo. Recurso adesivo interposto pela coligação Novo Tempo para Alta Taquari. O recurso é tempestivo e, entretanto, não deve ser conhecido. O recurso adesivo está disciplinado pelo artigo 997. Só um minuto, por favor. 997, que assim estabelece. Artigo 997. Cada parte interporá o recurso independentemente no prazo e com observância das exigências legais. Parágrafo 1º. Sendo vencidos autor e réu, o recurso interposto por qualquer deles poderá aderir ao outro. Assim sendo, vencido o autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir ao outro. Ocorre que, no caso em mesa, não ocorreu sucumbência recíproca, muito ao contrário. A ação de impugnação de registro de candidatura foi julgada procedente, ainda que com fundamento apenas da existência da inegibilidade. Artigo 1º, inciso 1º, a linha L, e assim segue. Reconhecendo a inegibilidade de Laírton João Esperandio, e, por consequência, o registro foi indeferido. Deste modo, não prevalece a tese de que houve sucumbência da coligação, um novo tempo para Alta Taquari, conforme assentado no artigo 996 do Código de Processo Civil, verbs. Artigo 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem pública. Nesse sentido, eu aresto. Recurso ordinário, impugnação com mais de um fundamento, registro negado por apenas um dos fundamentos, recurso da impugnante, ausência de sucumbência e inviabilidade. Passo para a parte sublinhada. 1. Nas impugnações de registro de candidatura formuladas com fundamento em mais de uma hipótese de inegibilidade, o indeferimento do registro a partir de apenas um deles impede o recurso do impugnante em relação aos demais, em razão da ausência de interesse jurídico, precedentes, ressalva do relator e da ministra Maria Tereza. 2. Fixação da tese. Indeferido o registro de candidatura por um dos fundamentos da impugnação, os demais que não tenham sido examinados ou tenham sido rejeitados podem ser reiterados nas contrarrazões do impugnante, devolvendo a matéria à análise da instância recursal. Agravo regimental em recurso ordinário, da lavra do ministro Henrique Neves da Silva. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, não conheço do recurso adesivo por falta de interesse processual. É como voto, senhor presidente. Como vota, doutor Ricardo? Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Doutor Paulo César? Com o relator, senhor presidente. Doutor Rodrigo Curvo? De acordo com o relator. Doutora Patrícia Sene? De acordo com o relator. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por Laírton João Esperandio em dissonância com o parecer ministerial.
e também por unanimidade não conheceu do recurso adesivo interposto pela coligação Um Novo Tempo para Alto Taquari, em consonância com o parecer ministerial, tudo nos termos do voto do relator.